Saudações a todos, a todas. Saudações do apóstolo São Paulo, da comunidade dos romanos. Saudações à sua comunidade. Estamos meditando o capítulo 14 da Carta aos Romanos. E agora vou ler o versículo 20. Estamos já no finzinho do capítulo. O versículo 20 diz: não destruas a obra de Deus por uma questão de comida. Ficamos com o exemplo da carne sacrificada aos ídolos, por exemplo, né? Ou daquelas outras observâncias judaicas em relação à alimentação, que eles chamam de kashrut, a comida que deve ser kasher, quer dizer, uma comida apta, apropriada para ser comida pelo fiel judeu. Então, não destruas a obra de Deus por uma questão de comida. Tudo é puro, é verdade, mas faz mal o homem que se alimenta dando escândalo. Qualquer alimento é permitido, mas se ao comer aquele alimento você está criando problema para os outros, não coma. É bom se abster de carne, de vinho e de tudo o que seja causa de tropeço, de queda ou de enfraquecimento para teu irmão. Olhe para teu irmão. Ele deve estar de pé e forte. Qualquer atitude sua que enfraqueça o seu irmão não é uma atitude de caridade. E não é uma atitude que provém da convicção de fé. Vi uma pessoa uma vez que me disse, ouvi dela que me disse, eu tomo muito cuidado com as minhas convicções para não afetar as convicções do meu irmão, da pessoa que vive comigo, que está no início de caminhada, para que não seja eu um tropeço daquele que pode se admirar, se espantar com coisas que não imagina ainda. Depois a gente vai ficando mais velho, já sabe que certas coisas são assim, ou não se escandaliza tanto, ou pode até dizer, bem, vamos adiante assim mesmo, enquanto que para outros certas coisas precisam de explicação, claro, né? Mas o que passa na cabeça do outro, como é que o outro vê as coisas, né? A fé esclarecida que tens, guarda-a para ti diante de Deus. A fé esclarecida que tens, as tuas convicções, guarda-a para ti diante de Deus. Então, mantenha as suas convicções. Você não precisa mudar aquilo que você está convencido que é assim. Você pode suspender em determinados momentos uma atitude sua por causa da caridade, mas você está convencido daquilo que você deve fazer. Então, não vá se confessar também daquilo que você está convencido que é certo. Você tomou uma atitude, convencido de que é certa essa sua atitude, mas não é a atitude comumente aceita. Então, não vá também se confessar, se uma vez que você está, ou então não está convencido. Você está convencido daquilo que você fez, guarda para si, diante de Deus, a sua convicção. E aí outra frase lapidar, que devemos guardar na memória: feliz aquele que não se condena na decisão que toma. Uma bem-aventurança. Feliz aquele que não se condena na decisão que toma. Nós estamos tomando decisões o dia todo, o tempo todo. As nossas decisões são atos que provêm da nossa liberdade, atos da nossa vontade. Feliz é aquele que não se condena pela decisão que ele tomou. As nossas decisões devem ser decisões certas
E para que sejam certas, lá no capítulo 12 de Romanos, estava escrito: não vos conformeis com este mundo, transformai-vos renovando a vossa mente, para poderdes discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito, já dizia Paulo no capítulo 12. Então, eu tenho que tomar decisões. Para que as minhas decisões sejam acertadas, serão decisões movidas pelo Espírito Santo que está em mim. O Espírito Santo que está em mim, que foi derramado, no capítulo 5 de Romanos, o Espírito Santo foi derramado em nossos corações, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então, a manifestação do Espírito é sempre manifestação de amor, de sensibilidade, de solidariedade. Então, para que a minha decisão seja acertada, é uma decisão movida pelo Espírito, movida, portanto, pelo amor, não por outras intenções, não por outras preocupações, a não ser a mútua edificação. Então, quando o que me move é isto, é a caridade, as minhas decisões são acertadas, mesmo que não sejam aceitas por todos, mesmo que não sejam compreendidas por todos. Agora, quando a minha decisão, eu percebo que é uma decisão correta, da minha convicção, mas ela vai ser um problema neste momento para o outro, eu posso suspendê-la. A minha convicção não é ainda a convicção dos outros. Então, deixe-me trabalhar para que os outros cheguem a ter a mesma convicção que eu tenho. Ou então, a minha ideia, que eu acredito que é tão madura, talvez não seja tão madura quanto parece, uma vez que a aceitação não é comum. Então, deixe-me repensar também aquilo que parece ser em mim uma verdadeira convicção de fé. Feliz aquele que não se condena na decisão que toma. E as decisões tomadas no Espírito Santo são decisões acertadas. Mas quem duvida e assim mesmo toma o alimento é condenado. Então, se você tem dúvidas, tá, in dubio libertas. Quando há uma dúvida, somos livres para tomar uma decisão. Então, tome sempre a decisão em favor do bem comum, em favor dos outros. Porque não procede de boa fé aquele que duvida e toma o alimento. Tudo que não procede da boa fé é pecado. Tudo que não procede da convicção de fé é pecado. Então, eu não estou convencido que é assim, então espere um pouco para tomar a decisão. Nós, os fortes, até agora ele não usou a palavra forte. Começou o capítulo 14 dizendo: acolhei o fraco na fé. E quem são os fortes? Aí, capítulo 15, nós, os fortes. Alguém se considera fraco? Ninguém se considera fraco, não? Todos nós nos consideramos fortes. Então, nós, os fortes, o que devemos fazer? Devemos carregar as debilidades dos fracos. Devemos carregar a fraqueza dos outros e não buscar a nossa própria satisfação. Não é buscando a minha própria satisfação que eu faço alguma construção válida neste mundo. Então, nós devemos carregar as fraquezas dos outros. Olha, presta atenção nisso. Né? Quando já ouvi até mais de uma vez no mesmo dia alguém e outro que diz: eu estou sempre fazendo alguma coisa pelos outros, sempre devorado pelos outros, trabalhando pelos outros, pensando. Está na hora de eu pensar em mim. Devagar, devagar, devagar. Deixa que Deus pense em você, não? Deixa.
Continue pensando nos outros, não desista, não desanime, para não perder o prêmio, não? Ou então o contrário é bonito, não? É muito bonito. Gente que só pensa em si, a própria satisfação, gente da igreja, a própria satisfação, a própria glória. E de repente, lá, 3 dias antes de morrer, começou a pensar nos outros, né? Que beleza, o fim coroa a obra. O fim coroa a obra. E por este fim, em que se abriu para os outros, carregar as debilidades do fraco e não buscar a própria satisfação, isto é a atitude daquele que é forte na fé. Seja essa a nossa atitude.